Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carla. Picanha, é? Hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde mental. A picanha, a gente fala na quinta-feira. Promoção da carne. Boa noite, Tiago. Tá ouvindo? Hugo? Oi? Tá ouvindo? Então, estou ouvindo bem baixinho. Acho que esse fone vai descarregar. Deixa eu tirar aqui para ver se melhora. Tá. Você consegue me ouvir bem, Hugo? Consigo. Tá melhor até. Tá melhor? Tá melhor. Ah, então melhor sem E fone aí, mesmo. Cauã? Exato. Vou tentar achar uma posição aqui. Acomodando aí. O pessoal já tá entrando aí, ó. Comentaram aqui promoção de picanha. De picanha na quinta-feira. Na quinta da carne. Boa noite, Mônica. Boa noite, Antônio. Olha o Gustavo aí. E aí, Gustavo? Boa noite. Estamos online, né? Estamos online. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal, também. Boa noite, Hugo. Boa noite mais uma vez. E, Estamos aqui hoje para ter uma conversa séria. sim. Sobre um assunto muito importante, né? Então, assim, muito feliz de estar aqui com você nesse contexto diferente agora, né? Diferente, exatamente. A gente está aqui hoje, pessoal, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, né? E a gente reservou esse dia, esse momento, esse horário para bater um papo com vocês, né? Vamos fazer uma análise psicossocial aí do impacto da pandemia na saúde mental da população brasileira e a gente vai conversar realmente assim aprofundada, de forma aprofundada aí com o Tiago, né? Ouvir a opinião dele como psicólogo e compreender um pouco o que as pessoas acabam por negligenciar até e também às vezes não enxergam, né? Quando é o momento ideal ou não de procurar ajuda. E aí, assim, o Tiago, né? Ele tem especialidade em psicanálise, não é isso, Tiago? Sim. E aí ele pode falar um pouco sobre ele aí a princípio, antes da gente seguir para a primeira pergunta. Ah, legal. Então, eu me formei em psicologia, né, na Universidade Federal de Alagoas em 2014 e no mesmo ano ingressei no mestrado em saúde clínica, na UFAL também. Finalizei em Sim, 2016 e desde sempre trabalhando com a teoria psicanalítica, né, freudiana e lacaniana. Então, é interessante. o percurso aí desde então. Você quer falar um pouco sobre cada uma dessas teorias para o pessoal compreender cada uma delas aborda? Então, Freud é quem iniciou tudo, né? Deu origem à teoria psicanalítica no século final do século XIX para o século XX. Então, ele admitiu a existência do inconsciente, né? E a sua teoria é baseada nisso, né? Que existe um inconsciente, algo que é inacessível até então, nossa consciência trazendo
um pouco da teoria, assim, a primeira construção do aparelho psíquico, né? Do pré-consciente, consciente e inconsciente. Onde o inconsciente seria aquilo que não está acessível à nossa mente. Então, é a partir daí que ele admite que todo ser humano, né? A gente tem as nossas vivências no dia a dia, experiências muitas vezes são traumáticas e muitas delas são recalcadas. E a gente tem justamente uma emergência futura, né, quando acontece, por exemplo, um acontecimento como uma pandemia, né, de grande impacto psicológico. Então, alguns traumas infantis ou algum trauma recalcado, algo que está ali no inconsciente, mas que diante de algumas situações como essa podem emergir, né, e desencadear justamente emergir no corpo, né, emergir em forma de sintoma mesmo. Então é mais ou menos por aí que se baseia a teoria psicanalítica, e Lacan posteriormente ele deu continuidade à teoria de Freud, né, sempre discutindo e problematizando aí questões da teoria e que são fundamentadas até hoje. Interessante. E depois dessa contextualização, né, e pegando o gancho da pandemia que você também citou, as pessoas elas costumam se deparar, né, com questões psicológicas e muitas vezes elas não sabem o momento ideal para poder buscar ajuda. E aí, partindo desse princípio, dessa explicação dos autores que você citou, como funciona o ponto de partida e o ponto final do diagnóstico de um paciente? Então, sobre o diagnóstico, como eu falei, eu trabalho com a psicanálise, né, e o diagnóstico em psicanálise, ele funciona, ele serve como base de orientação, né, de direcionamento para o tratamento do paciente. A gente não segue um manual diagnóstico, assim como na medicina, né, especificamente aí na área da psiquiatria, que trabalham com a classificação nosológica, né, através dos manuais diagnósticos, né, que são, por exemplo, o CID, o DSM. Então, quem faz o diagnóstico de fato é o psiquiatra, né? A gente, na psicanálise, a gente trabalha com o discurso, né, trabalha com aquilo que o sujeito traz, trabalha com sintoma, né, aquilo que o paciente, né, com que ele se queixa, aquilo que faz ele sofrer, aquilo que incomoda, aquilo que realmente ele chega à beira aí do, do que ele não consegue lidar, daquele do insustentável mesmo. Ou Então, seja, tem que ouvir inicialmente para poder dar continuidade, né, a uma linha de pensamento. isso. Se não houver queixa, não há análise, né? A gente sempre fala assim que o analista ele completa o sintoma, né? Porque quando o sintoma ele é direcionado ao psicólogo, ao analista, aí sim ele se torna um sintoma analítico, porque há uma divisão do sujeito, há um questionamento, né, do sujeito em relação àquele sintoma, por que que aquilo acontece, né? Por que que aquilo ali está acontecendo. E quando isso é direcionado para o psicólogo, aí sim o paciente entra em análise e isso se torna um sintoma analítico. Então, esse é o momento mesmo de, você perguntou o momento ideal, eu diria que o momento ideal é esse, quando o paciente realmente se questiona sobre o seu sintoma que faz ele sofrer. Então é isso, pessoal. É importante estar sempre aí questionando mentalmente aí como é que você está, né, física e emocionalmente, porque isso impacta sim no nosso psicológico de uma forma em que a gente fica, né, com essa reflexão aí e compreender, né, buscar compreender até que ponto você consegue lidar com tudo isso e até que ponto você precisa de ajuda, né? E aí, assim, ainda nessa linha de pensamento de diagnóstico e de como a pandemia, né, impactou na vida social das pessoas. Você acredita que o estigma com a saúde mental ele diminuiu diante de tudo isso? Porque a gente viveu num contexto em que todas as pessoas se viram fragilizadas mentalmente, né?
por conta de perda de entes queridos, por conta de isolamento social, por conta de interação social, né, que a posteriori também foi um impacto. E aí, o que é que você acha que a psicologia, é, como é que você acha que isso fez com que os estigmas da saúde mental diminuíssem ou não? Eu acredito que sim, acredito que diminuiu bastante, não só tratando a psicologia clínica mesmo, né, mas a psicologia como um todo, no sentido de problematizar, né, uma situação. Por exemplo, a gente está aqui hoje discutindo, né, esse tema tão importante que é a saúde mental, e a gente tem visto as pessoas discutindo essa questão com mais regularidade, né, com mais atenção. Então, eu acho que sim, diminuiu bastante o estigma. Eu falo até que havia até um certo preconceito, né, em relação aos profissionais de saúde no campo da saúde mental, principalmente destacando aqui psicólogos, psiquiatras. Então, assim, sempre foi uma atividade onde tinha essa barreira, né, um certo distanciamento, né, um estigma mesmo em relação a esse campo da saúde mental, onde era visto de alguma forma sem muita valorização. Então, acredito que frente a um cenário como a pandemia que atingiu globalmente, né, todo mundo, então assim é um processo, né, que ainda não acabou. A gente ainda vivencia isso, né, os efeitos da pandemia até hoje. Então, assim, como foi um fato em massa e que teve vários efeitos, né, de diversas formas, a gente pode citar, você já citou alguma delas, como isolamento social, né, que é diferente de uma flexibilização, por exemplo, nos novas formas de trabalho surgiram, como home office, por exemplo. Mas é diferente de uma privação social, né, de você ser restrito realmente de sair de casa, de frequentar a casa dos amigos, dos familiares, do seu trabalho, Sim, sim. do convívio social normal. Então, de fato, teve um impacto muito forte, ainda tem um impacto muito forte e atingiu todo mundo. Então, há essa preocupação, né, porque além dessa privação social, as questões relacionadas aos profissionais de saúde mesmo, de linha de frente, né, expostos ali, não só fisicamente, mas emocionalmente também, psicologicamente. Essa restrição mesmo, né, de frequentar os locais que tinha costume, né, o próprio medo em relação à doença, uma doença até então desconhecida, né, ninguém sabia quais as consequências de fato, então esse medo aí do desconhecido também ficou muito presente, né, na população e também os óbitos que vieram a ter também, né, de pessoas próximas, familiares, amigos, enfim, famílias onde várias pessoas vieram a óbito. Então, assim, lidar com tudo isso, né, esse conjunto, né, não é uma questão só. São várias coisas que a gente está citando aqui e que realmente, de fato, não é fácil lidar com isso, né? Situações tão diferentes, né? Delicadas, Delicadas, exatamente. sim. E aí, ainda no âmbito da pandemia e dessas questões mentais, né? Com a flexibilização dela, que a gente ainda vive a pandemia, né? Mesmo que com essa flexibilização, as Uhum, pessoas ainda sofrem suas consequências, como foi citado aqui, né? uhum. E, assim, dentre elas, há o cansaço mental, a incerteza de quando procurar ajuda. E com esse contexto, você conseguiria nos explicar a diferença entre o transtorno psiquiátrico e os sintomas psiquiátricos e como a pandemia intensificou a confusão entre essas duas coisas, porque às vezes as pessoas não conseguem identificar o momento ideal para buscar ajuda porque não sabem a diferença entre isso, não é? Então, como eu falei anteriormente, né? Eu trabalho com a psicanálise e transtorno, de fato, seria o diagnóstico
um diagnóstico fechado, que de fato necessitaria ter um acompanhamento mais longo para fechar de fato um diagnóstico, né? E a gente não trabalha com esse diagnóstico da medicina, como eu falei, mas eu poderia falar do sintoma em si, né? Como eu falei sobre as experiências traumáticas que a gente, né? A vida é contingente, né? As coisas acontecem todos os dias. Então, a gente está suscetível a isso. Então, a gente tem experiências na nossa vida que nem sempre são positivas, né? A gente tem experiências positivas, experiências negativas, e isso, de fato, é o que nos molda, né? Que nos constrói como sujeitos. E, nesse sentido, frente a um caso como a pandemia ou outra situação traumática, de alguma forma, é um gatilho aí para a emergência de um sintoma, né? Um sintoma que pode surgir, como falei anteriormente, pode ser um sintoma que pode emergir no corpo, né? E pode emergir também no pensamento, no pensamento através da obsessão do pensamento, né? Nas compulsões, que geralmente é relacionada ao ato compulsivo, e não necessariamente, se você tem um sintoma, você tem um transtorno específico. Como eu falei, para fechar um diagnóstico é necessário ter um acompanhamento do psiquiatra, né, para poder fechar esse diagnóstico, e a gente pode trabalhar em cima, de fato, do sintoma, né, questionar esse sintoma e trabalhar em análise. E se for o caso de só o discurso, a fala não ser suficiente para ter esse alívio, então, de fato, a gente faz esse trabalho conjunto com a psiquiatria, porque só a fala não vai estar dando conta naquele momento. Sim. E aí entra, né, a questão aí das pessoas, até um dos primeiros tópicos que a gente conversou, né, que é sobre as pessoas saberem explicar inicialmente o que sentem, para a partir disso, né, a gente conseguir identificar o que é um transtorno psiquiátrico dentro daquela linha de pensamento. É isso? Uhum, sim. Como você falou, é importante identificar essas questões a partir do momento que incomoda, que faz sofrer, que você percebe que tem alguma coisa diferente. Então é nesse momento mesmo que se deve procurar a ajuda de um profissional, para justamente ter esse momento que nessa sociedade, né, que a gente vive hoje, é uma sociedade muito urgente, né, é muito rápida, inclusive um efeito da pandemia também, né, a aceleração aí do processo digital, né, não só dos meios de comunicação, mas da informação também, onde a gente consome todo tipo de informação. A internet vem aí com seus benefícios, mas também tem suas armadilhas. Então, assim, hoje os espaços de escuta eles estão bem reduzidos, né, no dia a dia mesmo, até mesmo com nossos familiares, amigos, né, a gente não tem muito tempo para ouvir, a gente é muito de falar e pouco de ouvir. Então, assim, o psicólogo, né, o profissional de saúde da psicologia, ele vai trabalhar justamente com esse espaço de escuta, que é um espaço destinado para o sujeito, é um espaço ali onde ele não vai ser julgado, né, onde ele vai ter um espaço justamente para ele, um espaço que é só dele, que às vezes não existe, né, vamos colocar uma aspas aqui, no mundo exterior, né? Esse espaço de escuta, ele é muito restrito. Onde ele vai buscar uma segurança emocional, né? Sim, sim, sim. De certa forma, sim, né? É um suporte, e não que o psicólogo ele vai fazer um trabalho sugestivo. Longe disso, né? Justamente receber essa demanda, e a partir disso, a partir dessa questão, desse sofrimento, é, é uma é uma busca, né? Uma retroação, vamos dizer assim, para poder produzir um novo discurso, elaborar
resumindo, aprender com o sofrimento, né? Como é que a gente pode, né, aprender com tudo isso que a gente vive ou está vivendo? Como é que o que é que a gente constrói a partir disso? Certo. E aí, assim, a próxima pergunta, eu coloquei aqui que em praticamente todos os países, né, são as pessoas mais pobres e desfavorecidas que correm maior risco com os problemas de saúde mental. A que se deve tal fato? Você consegue dissertar um pouco para a gente, por favor? Então, interessante essa questão, né? Inclusive, eu estava pesquisando sobre o Dia Internacional e o tema do ano passado, 2021, foi justamente saúde mental em um mundo desigual, que ele se contextualiza justamente essa polarização, né, dos mais ricos e dos mais pobres, e como isso tem influência na saúde mental, no sentido do acesso mesmo, né? Do acesso à saúde, do acesso à informação, né? E historicamente, frequentemente, essa população ela já sofre com preconceito, com estigma, e que isso potencializa o isolamento social, né? E a exclusão social, né? De fato, não só o isolamento, já vivenciam isso antes mesmo da pandemia. Então, com a pandemia, a gente, não só com a pandemia, mas no contexto geral, já vivencia esse contexto. Então, assim, essa falta de acesso, né, um acesso mais restrito, com certeza, e também investimento mesmo em políticas públicas, né, investimento na saúde mental. Aqui no Brasil mesmo, né, de 100% da verba destinada à saúde, apenas menos de 2% é destinado à saúde mental. Então, assim, é algo super importante, mas que a gente ganhou um reconhecimento, a gente vê que se problematiza mais, se questiona mais, mas ainda assim falta investimento na área. E a população mais pobre, com certeza, tem uma consequência ainda mais grave. Sim, com certeza. E no âmbito da interação social, a gente conversou um pouco sobre isso, mas como você acredita que as relações sociais elas foram impactadas pelo período pandêmico? Olha, eu acredito que a estrutura das relações sociais elas vêm mudando bastante. E a gente falou não só do isolamento, no contexto de privação mesmo, né? É muito diferente você falar em flexibilizar do que você falar em privar. Privar você de ir à casa de familiares, de amigos, o seu próprio trabalho, né? Os locais que você frequentava. E não só isso, né? O próprio medo do contágio, né? O próprio medo do contágio e também o medo de transmitir, né, a doença que até hoje isso tem efeitos, né? Muitas pessoas ainda, mesmo com a flexibilização na maioria dos países, muitas pessoas optam por continuar o isolamento, continuar o uso das máscaras, por exemplo, né? As rotinas, né, de higienização também. Então, assim, muda-se muito a dinâmica, né? Como se pensa as relações sociais e como elas se apresentam atualmente e que consequências e efeitos podem ter futuramente. A gente falou de uma aceleração aqui do meio digital, que já vinha acontecendo, com a pandemia, em todos os sentidos, acelerou ainda mais, né, a questão de não só do trabalho, por exemplo, né, a gente estava falando do home office, mas também de comunicação mesmo, né? A comunicação agora cada vez está mais virtual e menos presencial. Então, nesse sentido, a gente tem reflexos até no próprio consultório mesmo, onde há queixas, né, bastante, principalmente dos pais e dos próprios adolescentes, das próprias crianças que
que estão pedindo, né, que estão com uma demanda de um sofrimento e estão buscando o recurso terapêutico do psicólogo. Então a gente observa muito esse movimento, né? A demanda, uma demanda crescente no consultório e essa questão das relações sociais dessa privação tem tido consequências e chegado bastante ao consultório. Temos aí o pessoal concordando no chat também, que estão vivenciando situações parecidas. E aí, assim, mesmo diante dos pontos delicados abordados até então, houve algum ponto na área da psicologia que te surpreendeu positivamente durante a pandemia e que, consequentemente, né, até agora deve estar sendo vislumbrado? Então, positivamente, um efeito da pandemia, a gente pode situar essa questão da importância, né, da valorização da saúde mental, né? Acredito que as pessoas, reiterando aqui o que a gente falou no início, que as pessoas elas estão com outro olhar em relação à questão da saúde mental e da sua importância, não só relacionada ao preconceito, mas também a utilização, ao uso desse recurso, vamos dizer assim, de utilizar realmente o serviço, de enaltecer a importância, né, do aspecto psicológico, emocional também, e que consequências isso tem na vida de cada um. Mas também, falando assim, em questões profissionais, também teve a questão do acesso à terapia, por exemplo, ela ficou mais flexível também, né? Cresceu muito a questão dos atendimentos online. Então, assim, acredito que foi muito positivo, né? Não só para os profissionais, mas também para os pacientes. Os profissionais, eu digo, né, os profissionais que estão aí saindo da graduação, muitas vezes é difícil iniciar um investimento no consultório, então fica mais flexível você poder ofertar esse serviço, né? E tem outras questões também, né, como a questão de deslocamento, né, principalmente em cidades grandes, onde o espaço de trabalho ele consome muito tempo e você fica de fato sem tempo para poder ir no psicólogo, por exemplo. E aí, com esse recurso, você consegue utilizar, né, não só em cidades maiores, mas também você consegue fazer é, um atendimento com um psicólogo, né, do seu interesse, não só na mesma cidade, mas você pode ter um psicólogo em outra cidade. E para os profissionais a mesma coisa também, né, você consegue ter essa, essa Essa rede flexibilidade. de clientes, né, essa flexibilidade assim, maior no Brasil inteiro, né, até no mundo. Isso, e principalmente nesse contexto, né, de pandemia, onde muitas vezes há essa impossibilidade, né, do contato físico mesmo, então você consegue essa flexibilização para fornecer um serviço, um atendimento. Então, para paciente e para profissional, nesse sentido, o acesso, né, à terapia ficou muito mais fácil, ou muitas vezes também mais barato no sentido assim do acesso mesmo, né? Você consegue ter um serviço com menos custo, já que você vai ter menos custo de investimento. Então aí é uma opção para quem quer fazer terapia, pode procurar terapia online também, que é um recurso super válido. Você atende online, inclusive? Então, não estava atendendo, mas já montei minha estrutura também, então já estou disponível também para atender online. É uma opção, né? Sim, sim, sim. Legal. E assim, eu lembrando aqui que a gente está conversando dessa questão do investimento, né, das políticas públicas e da falta dela no país, né? E aí, assim,
qual a importância de discutir a saúde mental no Brasil? Diante de tudo isso que a gente já conversou, o que é que a gente consegue filtrar de mais incisivo para estabelecer como uma importância no Brasil? Porque, assim, a gente sabe que a América Latina, no geral, está numa onda crescente aí, né, de pessoas ansiosas, de pessoas que estão passando por problemas psíquicos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, como a gente falou inicialmente, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né, a gente recentemente teve agora em setembro, o mês que passou, a campanha do Setembro Amarelo, e a gente sempre enfatiza, né, a gente da psicologia, da psiquiatria também, que o contexto da saúde mental, ele deve ser discutido durante todo o ano, não só nessas datas como Setembro Amarelo, como aqui hoje o Dia Mundial da Saúde Mental. E no Brasil, como você falou, né, a gente, por ter uma população de característica que vem crescendo, o índice relacionado aos transtornos psiquiátricos, como você trouxe, mas também, como eu trouxe essa questão do suicídio, né, do Setembro Amarelo, aqui, enquanto em outras regiões, né, como na Europa, vem caindo, o índice aqui no Brasil, pelo contrário. Então, a taxa, né, o índice de suicídio, por exemplo, ela vem aumentando muito por conta desse contexto que a gente falou, né, dessa polarização, né, da desigualdade social mesmo, do difícil acesso ao serviço, né, do pouco investimento em políticas públicas. Então, eu acredito que o Brasil, se for diferenciar em relação a outras regiões, a gente precisa melhorar em relação a essa questão da informação mesmo, né? Porque é uma população também que falta o acesso até à educação digital, nesse sentido, né? De que recursos, né, você pode utilizar e que a gente tem bastante. Acredito que falta ser divulgado mesmo. A gente tem muitos serviços aí, como o CAPS, por exemplo, né? Centro de Atenção Psicossocial, temos as unidades básicas de saúde, os próprios hospitais, que oferecem serviços, né, com profissionais extremamente qualificados. Eu acredito que a psicologia aqui no nosso país ela é muito forte, né? Ela tem profissionais muito capacitados. Então, eu acredito mesmo que falta um pouco de incentivo mesmo de políticas públicas e esse apoio para que a população tenha acesso. Certo? E então, chegamos à última pergunta. Eu queria saber, no caso, você já comentou aqui, né, que está abrindo atendimento online, inclusive, então, sim, você está atendendo. Uhum. Conte-nos um pouco sobre a sua atuação profissional, onde é que você atende, como é que está funcionando a sua dinâmica e horário de trabalho, para que o pessoal, caso tenha alguém precisando aqui, eles possam entrar em contato, né? Uhum. Ah, legal. Então, eu me formei em Maceió e eu atendia lá em Maceió. Já tem alguns anos que eu estou morando em Arapiraca, mas retornei recentemente ao atendimento em consultório. Eu atendo no edifício Metropolitan, aqui no Alto do Cruzeiro, ali na Avenida do Futuro, Deputado César Cunha. E quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, é só entrar aí no meu perfil, né, nesse que a gente está dialogando, Thiago Félix PC. Tem, tem alguns conteúdos que eu já iniciei e para entrar em contato tem um link na bio lá, você pode clicar lá nesse link e entre em contato comigo para agendamentos. E é isso. Massa. E aí, pessoal, o Thiago está disponível aí, a gente vai deixar o arroba linkado e vamos reforçar nos stories também. Eu tinha visto um comentário aqui, uma pessoa que está acompanhando a gente tinha comentado que
tem percebido que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, e principalmente os jovens, pelo que eu vi no comentário, Uhum, né? Você falou da educação digital também, eu acho que isso pode também ter influência, né? Porque as pessoas estão mais conectadas, né? E aí uhum. elas estão consumindo mais coisa, o cérebro delas estão cada vez mais ativos e extremamente pensantes. Você quer contribuir um pouco sobre isso também? Assim, a fase infantil, né, criança, adolescente, é justamente no período de maturação, né, não só maturação física, mas psicológica também. Então, se está iniciando a vida, né, tendo as primeiras experiências. Então, assim, para um jovem lidar com uma situação dessa, realmente é um pouco delicado. Então, assim, juntando esse contexto, né, super diferente para todo mundo, né, onde os próprios adultos têm essa dificuldade, para as crianças e para os adolescentes, de fato, é uma carga muito grande. E em meio a isso, né, em paralelo, tem essa questão da aceleração aí do mundo digital, onde muitas informações elas são postas, né, a todo momento. E como é que os pais, né, como é que a família, como é que o próprio jovem lida com isso, né, como é que filtra essas informações, o que é que se consome, né, o que é que está se consumindo e o que é que se produz em relação a isso, né? Eu acho que essa é a questão que fica aí, né, que é justamente como lidar com tudo isso, porque são muitas informações ao mesmo tempo e é necessário uma orientação, é necessário um filtro para justamente saber lidar com isso, porque são as experiências do dia a dia mesmo, né, que vão construir aí a construir o sujeito, né, como um todo. Certo. E tem uma tia mandando um alô aí também, tia Vera. Ah, tia Vera, beijão, tia. Prazer estar aqui, prazer todo mundo que está aqui. Como o Hugo falou, não vi os comentários, mas quem quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui disponível para bater esse papo legal. Sim. E aí, deixa eu ver mais aqui se eu acho alguma pergunta. O pessoal tá falando, tá chegando. Boa noite, Cledson. Boa noite, João. Então, pessoal, a gente foi encerrando o papo por aqui. A gente conversou bastante aí sobre essas questões psicossociais. A live vai ficar salva aqui e vocês podem acessar, certo? A gente vai deixar a live salva. A gente vai compartilhar também nas nossas listas de transmissão para o pessoal ter acesso a essa live. E eu acho que assim foi um papo super importante para o pessoal compreender um pouco mais sobre a saúde mental no Brasil. Eu acho que vai ser bastante pertinente. Se der certo, estaremos upando também a live no YouTube, caso seja da preferência do pessoal, certo? E aí a gente vai se falando. Queria agradecer a todos que compareceram. Queria agradecer também ao Tiago aí pelo tempo reservado para conversar com a gente nessa data tão especial, né? Vamos conversando aí mais vezes. Afinal, como você falou, não é só nas datas como essa ou como o Setembro Amarelo que a gente tem que parar e conversar sobre, né? Então, muito obrigado por ter participado, muito obrigado por ter vindo e contribuído. Tenho certeza que agregou bastante ao pessoal. Ah, legal, Hugo. Eu que agradeço aí, agradeço a você, agradeço todo mundo que participou aqui na live. E é isso, como você falou, né? É importante a gente estar discutindo isso sempre, né? Que é uma questão super importante, né? E a gente repensar, né? Nosso dia a dia mesmo, né? Olhar para si mesmo, né? Olhar para quem está à nossa volta. Então, é isso. Só agradecer e até a próxima. Até. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Nós vamos encerrando aqui. Ó, tchau, dona Vera. Boa noite.